Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? Espero ser arretado na área mais uma vez. Hoje em dose dupla para falar do pré-jogo entre São Paulo e Cruzeiro, que ocorre amanhã no Morumbi, às 17 horas, não vou poder ir. Mas também quero aproveitar para falar da vexame que ocorreu nessa semana da Libertadores. O São Paulo empata no Morumbi com mais 50 pessoas contra o Aliança Lima. Então vamos falar sobre isso, obviamente, depois da vinheta que você já conhece. Então solta aí, DJ. Depois da nossa vinhetinha, eu vou começar o vídeo. Primeiro agradecendo vocês, né? Tô um pouquinho sem tempo para gravar vídeo, conciliando com as outras coisas. Então agradeço a presença de vocês, sejam arretados recorrentes ou não. É sempre um prazer. Se você é novo e gostar do vídeo, fica até o final. Eu peço a você que compartilhe e mostre para seus amigos, familiares e todo mundo. Então eu começo falando um pouco do jogo do São Paulo da Libertadores. São Paulo empata contra o Aliança Lima, e eu falava com os colegas em condições normais, isso já é um resultado horrível, mas da forma que foi, o São Paulo abrindo 2-0 no primeiro tempo e depois cedendo o empate, foi vergonhoso. Entra para galerias de vexames, assim como o Mirassol, Tajeres, enfim. E esse time do Zubeldia coleciona, né, resultado ruim, vexames. Vale lembrar que o São Paulo no Paulista sofreu virada da Ponte Preta, levou 3 gols do Velo Clube, enfim. É grande quantidade de vexames desse time do Zubeldia, que começa esse jogo até de forma interessante. Eu estava antes do pré-jogo contra o Aliança Lima conversando com alguns colegas, porque em termos de escalação ele entra com o Lucas Ferreira, né, o Ferreira da base, e que é até uma coisa interessante, mas vale lembrar que o William Gomes foi desse jeito, colocado numa fogueira na Libertadores, e hoje o menino está no Porto. Então assim, trouxe um pouco de preocupação. Porém, o Lucas Ferreira jogou muito bem, para mim um dos melhores jogadores, com intensidade, teve a possibilidade até de virar no final ali, comentei com os colegas também sobre isso, então foi interessante por esse lado. Por outro, a gente joga sem atacantes, né? Porque hoje a gente não tem, Caleri é uma peça a menos, você pega o Luciano ali também, que não tem tanta intensidade, o André Silva ninguém confia em colocar em titular, e o Rian, como algumas pessoas falaram, é jogador de vôlei, para não entrar nesse time é jogador de vôlei. Porque é um menino extremamente talentoso. Obviamente você podia colocar numa fogueira dessa e ele não ter o desempenho bem, mas tem que colocar para saber. O mesmo que foi feito com o Lucas Ferreira. Então, isso é um ponto interessante. Outra coisa também que eu achei interessante, o Ferreirinha, que eu sempre falei, de certa forma bem, e alguns canais, e até a própria mídia, não dão tanto prestígio, ele mostrou, que talvez é o que eu tento falar aqui no canal, que não precisa ter muito, não precisa fazer muito para ser titular de São Paulo. Porque o grande problema do Ferreirinha era a finalização, né? É a parte final da jogada dele. E nesse jogo, com 2 gols, ele mostrou que, com pouca coisa a ser ajustado, ele é titular do São Paulo com sobra. E aí o São Paulo faz, perdão, no primeiro tempo, uma vantagem muito boa, mas no segundo, volta a ser aquele São Paulo que leva gols. É interessante também avaliar que o Zubeldia volta à linha de 4, obviamente considerando o Ferrarese como lateral, que nunca vai ser lateral. Eu lembro que no início do ano, o nosso presidente, que não entende de futebol nenhum, falou que ele é lateral. Aí você coloca o Enzo lá na lateral esquerda também, que não é um jogador muito ofensivo, mas muito voluntarioso. E no primeiro tempo, São Paulo está bem. No segundo, todo aquele espaço, toda aquela facilidade, faz com que o Aliança Lima faça 2 gols, inclusive um gol de voleio dentro da área, com um monte de jogador, o que é inadmissível. E aí, partindo do que a gente viu, principalmente nesse segundo tempo, a gente vai para o lance pro pré-jogo, ou para a análise do Cruzeiro. Qual é o São Paulo que vai entrar amanhã contra o Cruzeiro? Essa é a grande questão que passa pelos torcedores. É esse São Paulo aí, que em tese consegue jogar até para frente dentro do Morumbi e fazendo os gols, como fez, ou é o São Paulo medroso que o Zubeldia vinha colocando? Vale relembrar aqui que o Zubeldia, depois da campanha inicial do Paulista, onde não foi bem, né, principalmente com o quarteto ali que não pegava, não marcava, ninguém não dava equilíbrio, o Zubeldia usa o esquema de 3 zagueiros, ainda com 2 volantes, e faz com que o São Paulo seja um time extremamente medroso, sem coragem e covarde, mas que não leva gol. Isso, se eu não me engano, a gente só levou um gol do Palmeiras, que foi aquele gol de pênalti ridículo.
Mas os dois últimos resultados, principalmente no Brasileiro, com essa formação foram 0-0. Então, eu já tinha falado aqui em outros vídeos, eu não me importo dessa forma de jogar, desse seu estilo de jogar, desde que você seja efetivo. E você vai ser efetivo conseguindo resultados e ser campeão. A gente tem vários exemplos, como eu falei. É o Corinthians do Tite, é o Cali, que eu estava conversando com os amigos que ainda não está tendo resultados no Vasco. Enfim, só que o Zubeldia muda e muda para pior, obviamente. Então, qual é o São Paulo que vem amanhã? Isso a gente só vai saber, obviamente, amanhã. Mas a grande questão que ocorre e que passa pela nossa cabeça é até quando, né, esse técnico que não entende de futebol, que não agregou nada no São Paulo durante esse ano, né, que está aí no comando, até quando esse cara vai ficar? Porque o Zubeldia simplesmente não deixa nada no São Paulo. O São Paulo não é campeão com o Zubeldia, o São Paulo não tem um padrão com o Zubeldia. E esse cenário que pode acontecer amanhã, perdão, ele se repete, pessoal. Porque se a gente for ver durante esse ano o Zubeldia começa a ter pressão. Aí o que é que ele faz? Ele cede a pressão, ele muda esquema, né? Ele começa a substituir, começa a fazer as coisas que a mídia ou a parte, né, torcedores pedem, e o São Paulo melhora. E aí consegue uma sequência boa, tanto é que eu acho que vinha de 7 jogos sem perder. E de repente ele muda tudo, vai pra tentar fazer aquilo que ele imagina que é o futebol, e o São Paulo começa a perder, e a gente fica nesse ciclo já há um ano, e enganando a diretoria, os torcedores pedindo a saída e sem mudança nenhuma. Então, essas perguntas, obviamente, elas estão mais próximas de ser respondidas. Porque uma hora ou outra, ninguém vai aguentar, talvez nem essa diretoria amador vai aguentar, e como alguns colegas já falaram, e todo mundo, a torcida principalmente, está pensando, eu falei isso também no último vídeo, provavelmente o nosso ex-treinador, o Dorival, que esteja aí já de certa forma alinhada, de certa forma conversada, para caso ocorra um resultado já negativo amanhã, que o Zubeldia possa sair e a gente comece um ciclo novo. Beleza? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, até para não falar muito, já torci muito aqui, e espero de coração que o São Paulo tenha um bom resultado, independente do técnico, mas é aguardar para ver que São Paulo entra amanhã, beleza? Então, um ótimo final de semana para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, comentem também. Quero ver os comentários de vocês aqui. É sempre um prazer ter todos aqui. E fiquem com Deus.